Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 25 de março. Agora na Espanha, 20 horas e 13 minutos. No Brasil, 16 e 13 da tarde. Gente, esse pullbackzinho que a BTC fez depois de romper essa LTB aqui no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, foi basicamente para testar. Como suporte, chegou a quase encostar na VWAP mensal, ficou um pouquinho acima. Testar como suporte o que já foi a nossa mais brutal resistência. Ó, que travou, a gente tentou desenhar um corpo real para cima da VWAP mensal, não conseguiu, até que em algum momento a gente conseguiu superar a VWAP mensal, desceu para prestar continência. Tecnicamente, o ativo está livre para buscar o cume dessa congestão. Na minha leitura, a gente só vai travar lá no diário na confluência. Agora, nesse momento, a gente está tentando se livrar da confluência entre a base da nuvem no diário e a extensão dessa LTB. Mas a gente vai facilmente buscar algo em torno dessa macroacumulação. Eu não me assustaria se a BTC explodisse num pump espasmódico para 109, 111, porque isso basicamente levaria ela para o patamar da VWAP anual. Deixa eu botar aqui a VWAP anual só para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu buscar aqui no gráfico semanal da BTC. Ó. A VWAP anual está exatamente em 97 mil e poucos dólares. E agora, aqui no semanal, eu nem tinha reparado. A gente está alimentando agora o desenho de um corpo real comprador no semanal, no Heiken Nash. Gente, eu ouso insistir com os senhores. Agora, com o banco, porque não existe nenhum, esqueçam todos esses minerais supostos cripto-influencers, subprotozoários. Gente, não existe nenhum catalisador que influencie tanto a expansão do market cap do Bitcoin quanto o fim do quantitative tightening e o início de um quantitative easy pelo Banco Central norte-americano. Gente, agora que o Fed encerrou o seu programa de escoamento do seu balanço patrimonial, não tem mais nada mais seguro o Bitcoin. O Fed está migrando de um quantitative tightening agressivo. Lembrem-se que ele já chegou a escoar 75 bi de dólares por mês do balanço patrimonial do Banco Central americano. Até o dia 31 de março, o limite é 25 bi por mês de escoamento. Só que agora, a partir de 1º de abril, ou seja, daqui a 6, 7 dias, vai se reduzir para 5 bi por mês. Gente, isso não é nada. Basicamente, a gente está migrando de um quantitative tightening para um quantitative easing, que vai ser uma macro flexibilização econômica absolutamente histórica. Só que agora não vai ser como no subprime, em que 8 trilhões fazia cosquinha. Hoje, meus amigos, só aquela autorização que o Congresso norte-americano deu para a administração do Trump sobreviver até setembro já foi revista. Eles deram 2 tri que não vai durar nem até julho. Vocês lembram que eu falei aqui no canal? O Congresso americano autorizou, deu mais um fôlego para o Trump, deu mais 2 tri, só que eles estavam achando que 2 tri ia dar para chegar até setembro sem um shutdown na administração federal americana. Não vai dar para julho, ou seja, gente, o déficit americano é uma coisa absolutamente bizarra. Tá, eles estão devendo. Aqui tem até o. Eu até entrei no debitômetro dos Estados Unidos. Isso aqui, ó, mede o débito nacional norte-americano em tempo real. Se a gente ficar 5 minutos olhando para isso aqui aumenta 2, 3 milhões de dólares a cada 5 minutos. Se a gente ficar aqui tentando entender isso aqui, eu tava enxergando e tentando extrair algumas conclusões do que eu estou enxergando. Gente, vocês precisam entender uma coisa. Esse débito aqui aumentando, isso aqui está indo para 40 trilhões invariavelmente e nos próximos meses. Até o final do governo Donald Trump, o Trump 2, vai para 50 tri. Só que vocês precisam entender o seguinte, o PIB americano, que é tudo que a economia americana consegue produzir de riqueza em um ano, não chega a 30 tri, está em 20 e poucos tri. Isso aqui, gente, para eles manterem essa mentira viva,
de que algum dia isso aqui vai ser pago e nunca vai ser pago? Os juros sim tem que ser pagos, mas 36 trilhões indo para 40 trilhões até o final de 2025, isso aqui está próximo de 40 tri. Isso aqui nunca vai ser pago. Isso aqui tem que guardar a proporcionalidade dimensional com isso aqui, ó, que são todas as... Isso aqui é a capitalização de todas as corporações de capital aberto nos Estados Unidos. Por que eu falo isso? Porque, em última análise, são os pagadores de tributos que teriam que, teoricamente, sustentar essa mentira. Então, agora que o Federal Reserve vai comprar até avião caindo, vai comprar os títulos emitidos pelo Departamento do Tesouro, que é outra mentirada, já que como eles não vão encontrar, eles têm que rolar só no ano de 2025, eles têm que rolar 9 trilhões de dólares. Isso nunca aconteceu na história. Para vocês terem uma ideia, em 2026 eles só tem que rolar 3 e poucos tri. Em 2027, 2 tri. Em 2028, 1 tri e pouco. 2029 é menos de 1 tri e 700. Eles têm que rolar 9 tri em 2025. Mas, Renato, de onde vieram esses títulos de 9 trilhões que tem que ser rolados? Isso aqui foi emitido há 20 e tantos anos atrás, lá quando o George W. Bush, filho lá, resolveu bombardear o Afeganistão assim que derrubaram as Torres Gêmeas. Isso aqui é dívida, título emitido há mais de 20 anos, que está se vencendo agora em 2025. Não sei se vocês sabem, mas o tempo passa. Agora, o que vocês acham o que vocês acham que vai acontecer com essa espiral da morte, que é o crescimento completamente bizarro do endividamento público norte-americano? Agora, eles não têm onde encontrar, não existe nenhum ente no planeta rico o suficiente para comprar 9 trilhões de dólares, ainda mais depois que o americano deu um freeze, congelou as reservas cambiais russas. Nem o chinês quer saber de Treasury mais. Ou seja, gente, isso aqui, que não para de crescer, vai obrigar o Fed a expandir isso aqui, que é o Money Measure. E isso aqui se expande como? Imprimindo dinheiro, emitindo títulos, que é o próprio Banco Central norte-americano que vai comprar, é um Zé com Zé sem precedente. Gente, eu tô alertando os senhores, não existe nenhum catalisador que faça frente à expansão do Money Measure em termos de expansão do market cap da BTC. Se existe algum catalisador que é sí ou sí, como se diz aqui na Espanha, em termos de expansão do market cap do Bitcoin, é a expansão do M2. Agora, meus amigos, não tem mais jeito. A BTC vai invariavelmente para mais de 100 mil dólares. Pode até ser que a gente bata ali naquele último topo, em 109.588, forme um pullback só para pegar alguns Zé Topinhos na curva. Então pode bater em 109, 111, formar um pullbackzinho. E aí, meus amigos, isso aqui vai invariavelmente buscar algo acima de 130 mil dólares. Na minha leitura vai bater 150, 150 e pouco. Porque olha aqui, se a gente pegar... Vamos fazer aqui uma extensão de FIBO aqui rapidinho, só para a gente ter ideia de onde poderia ir a próxima pernada. Ó, se bater 1.618 da FIBO, que qualquer pernada impulsiva bate e alcança, já levaria a BTC para 178 mil dólares. Se bater 2.61 da FIBO, já levaria a BTC para 250 mil dólares. Por isso que eu tô falando para os senhores, eu só vou começar a desembarcar das minhas altcoins. O único ativo do qual eu não embarco é BTC, porque o objetivo final é comprar mais BTC. O único ativo do qual eu não desembarco é BTC. Eu só vou desembarcar das minhas altcoins depois que a BTC ultrapassar os 200 mil dólares. E eu vou falar mais para os senhores. A dominância, que está em patamares inacreditáveis, está num patamar inacreditavelmente alto, ou seja, não é, obviamente, um bom negócio se desfazer de altcoins com a dominância testando as uppers, a dominância vai cair como uma jaca e muita gente boa vai ser pega de surpresa. Eu vou repetir aqui para os senhores, não há outra maneira de vencer esse jogo, senão controlando o percentual de stablecoins da própria carteira através da dominância.
Quando a dominância começar a testar o centro nervoso dessa congestão aqui, que desenhou o topo de 99% das altcoins no ciclo passado, eu já irei estar expondo a minha carteira, a 50% dela em stablecoins, que são altcoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar e contra o euro. Gente, não há outra maneira de vencer esse jogo senão controlando o percentual de stablecoins na própria carteira através da dominância. Aí o que vai acontecer? Quando eu falo que a dominância vai cair para 45%, 46%, eu já estou falando da BTC namorando ali os 200 mil dólares. Com o market cap do Bitcoin ali acima de 5 tri, talvez 6 tri, e as altcoins ali, o market cap delas com a dominância a 40 e poucos por cento, com o market cap delas indo lá para 8 tri, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Se a BTC lamber os 40%, se a dominância da BTC lamber os 40%, aí, meus amigos, sinceramente, vocês já terão necessariamente que estar com 80% dos seus respectivos portfólios expostos em stablecoins, porque a chance da BTC sugar a liquidez do mundo cripto todo de volta para ela é absurda. E aí, quando isso começa a acontecer, altcoins de altíssima octanagem facilmente corrigem 30%, 40% só na primeira lambada aqui de sucção da liquidez, porque essa é uma realidade inexorável do mundo cripto. A BTC em algum momento vai sugar toda a liquidez da criptografia de volta para ela. Aí o ciclo subsequente é outra história, porque são outras narrativas, são outras tecnologias, são outros consensos, são outros, enfim, vai ser um outro mundo. Ainda mais com a AI agora aí. Então, essa característica inexorável da criptografia impõe duas coisas para os senhores. Primeiro, não há outra maneira de vencer esse jogo senão controlando o percentual de stablecoins do próprio portfólio por meio da dominância. Segundo, é preciso estar aportado nas altcoins corretas. Por isso que eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 categorias de agressividade: conservadora, moderada, agressiva. Em cada categoria eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar. Olha aqui, a AVAX, por exemplo, está subindo quase 8%, a 23,16. Vocês lembram que há 3 dias atrás, 3 dias atrás ela estava em 18 e pouquinho? Pois é. Tem gente que fez kkk e hahaha. Então agora volta pagando 23,14. E aquela galera que abriu short, encheu a mão num preço médio de posição shortada para Solana em 130 e alguma coisa, agora tá com fiofoca e não passa nem Wi-Fi. Eu insisto com os senhoritos, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados dessa mega pernada de prosperidade que está se avizinhando. Na seara fática, BlackRock vai expandir o seu programa Build, que é a tokenização do mercado obrigacionista norte-americano, Treasuries, Bonds, T-Bills, rodando como token ERC20 na rede ETH, agora vai rodar como um token fungível, como tokens fungíveis na rede Solana. A primeira rodada de tokenização vai injetar 1,7 bi de riqueza líquida tokenizada na rede Solana. Aí voltamos ao assunto mineral. Aí o sujeito olha para o gráfico da Solana, não sei como ele consegue vislumbrar uma tendência de baixa com fundos ascendentes e topos ascendentes. Então, isso aqui claramente está desenhando uma canaleta virtual de alta. Aí o sujeito me manda um textão para eu ler, tentando me convencer que a gente está numa tendência de baixa. Mas, às vezes, o sujeito só é míope e nem é mal intencionado, mas alguns são os dois. São míopes e mal intencionados. Aí, o sujeito me manda um textão e lá no final, Renato, da onde vai sair a liquidez de blá blá blá? Gente, da onde vai sair a liquidez de blá blá blá? Olha aqui. Nas próximas horas, a BlackRock vai injetar 1,7 bi de riqueza na rede.
Gente, esses minerais que ficam me mandando mensagem com esse de onde vai sair a liquidez de blá blá blá, gente, vocês precisam despoluir os seus TikToks. Só tem chorume destilado nas redes. E a Google Cloud e a Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago, que pertence à CME Group, vão lançar serviços digitais para ativos tokenizados. Gente, a Google Cloud, para quem não sabe, ela roda um serviço que se chama Universal Ledger da Google Cloud, que é uma plataforma programável privada que facilita o gerenciamento de ativos entre plataformas do setor financeiro e fintechs e a internet. Ou seja, porque esse ramo das redes é muito sensível a ataques de hackers, a tentativa de quebra de chaves criptográficas, porque todas essas transações bancárias, de bolsa de valores, elas são todas criptografadas, mas os hackers, eles atacam essas redes diuturnamente. Então, esse serviço da Google Cloud, inclusive agora, como é uma plataforma programável, uma nuvem programável privada que fica protegida, ela tem camadas de proteção em nuvem para eventuais ataques de hackers, ela agora está rodando nodes de validação de redes como a Vax, como Solana. E agora, a oferta desse serviço, ou seja, com a própria Google Cloud rodando em nuvem, porque se eu quiser, eu viro um validador da rede Solana ou da rede Avalanche. Se eu quiser, eu viro um validador, só que eu tenho que ficar com o meu computador 24 horas por dia ligado. Se eu ficar mais de 8 horas sem confirmar blocos, eu posso sofrer um slash, eu posso sofrer uma punição. E aí os delegatários que elegeram o meu address como validador podem também ser punidos e perder o seu stake. Enfim, então há toda uma série de requisitos. Então a melhor maneira de você rodar os nodes de validação é em nuvem, porque a nuvem opera com 24 horas por dia, com redundância, enfim. E a Google agora, vendo o crescimento de nodes de validação em nuvem, está ofertando um serviço ultra seguro e agora a CME Group quer explorar a tokenização de ativos digitais que, por sua vez, vão se valer de nodes de validação em nuvem. Não se sabe se a CME Group vai criar uma blockchain Proof of Stake do zero, usando, por exemplo, uma Polkadot ou um sistema Atom Cosmos. Não se sabe se eles vão se valer de blockchains já existentes para tokenizar os ativos, como uma Vax ou uma Tron com o token TRC20 ou a própria rede Ethereum. A Ethereum não tem escalabilidade para isso, seria um roll-up, por exemplo, a Base. Mas o fato das Big Techs já estarem direcionando toda essa força computacional centralizada do Vale do Silício para rodar nodes de validação em nuvem que alimentam forças descentralizadas, vocês têm que entender o tamanho da revolução que está se desdobrando. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Wall Street sobe com negociações agitadas, com foco em tarifas e nos dados que serão informados nessa semana. Então tem dados de confiança do consumidor. O Donald Trump, no dia 2 de abril, diz ele, né, que vai ser o dia da libertação tarifária norte-americana. Ninguém sabe se ele vai desfazer tudo que ele fez em termos de política tarifária. Então tem uma série de eventos para serem considerados e por isso o mundo TradeFi também está agitado. Deixa eu ver como o Nasdaq está performando agora. Nesse momento, o Nasdaq está subindo mais 0,34. Ainda nos fatos, democratas exigem a imediata renúncia de todas as autoridades do governo Trump envolvidas no vazamento de conversas sobre os ataques contra os Houthis e Iemenitas. Para quem não sabe, um grupo de oficiais do Pentágono acabou incluindo, sem querer ou por querer, ninguém sabe, um jornalista que acabou tendo acesso ao app de mensagens criptografadas Signal, que com acesso a essas informações, ele basicamente ficou sabendo antes da imprensa e antes dos canais oficiais
que os Estados Unidos iriam atacar os Houthis no Iêmen e efetivamente atacou. Ficou sabendo de outros desdobramentos militares que efetivamente ocorreram. E aí ele acabou, como jornalista, ele acabou abrindo que ele foi incluído nesse app da Signal de forma inadvertida. Segundo a autoridade do governo americano, ele teria sido inadvertidamente incluído numa lista de discussão secreta sobre planos de guerra altamente confidenciais. E agora, senadores democratas querem a renúncia de todos os envolvidos nesse, pelo menos ali dos envolvidos no primeiro escalão do governo Donald Trump. E os Estados Unidos e a Ucrânia concordaram com o cessar-fogo marítimo entre Ucrânia e a Rússia no âmbito do Mar Negro, só que a Rússia agora impôs condições adicionais. Vamos ver como isso vai se desdobrar? Gente, eu não ficaria esperando a BTC testar mais uma vez essa LTB aqui, que está linkando todos esses topos descendentes, porque já é o 10º teste dessa LTB de baixo para cima. Se isso aqui romper para cima, vocês podem ter certeza que facilmente a BTC vai reivindicar uma amplitude movimentacional proporcional à base dessa acumulação, o que facilmente levaria a BTC para 110 mil dólares. Então eu insisto com os senhoritos, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Qualquer movimentação mais brusca do mercado, eu volto a reportar a qualquer hora do dia ou da noite. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã, tá bom? E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço. Fiquem com Deus.